Oi, gente. Tô aqui para a gente conversar e bater um papo com a minha amiga, a doutora psicóloga Miriam Bugliai. Já vou chamar ela aqui para bater um papo com a gente. Ela já está falando um oizinho aqui para nós. Já vou chamá-la. Esse papo hoje vai ser muito quente, muito gostoso. A gente vai falar sobre como não pirar e manter a autoestima na menopausa, gente. Olha que assunto. Esse assunto realmente tem tudo a ver com a gente. Oi, Miriam, vamos entrar, vamos conversar. Você já está aqui na sala para entrar aqui com a gente. Oi, Cris, tudo bem? Oi, Miriam, tudo bem? Tudo, tudo jóia. Ah, E você? tudo também. Que linda você tá. Empoderada! Vamos falar de Eu autoestima gosto com muito da autoestima, né? Gente, eu estou muito feliz de você ter aceito o meu convite, viu, Miriam? Porque acho que nada como a gente menina. conversar de mulher para mulher, né? Num papo que tem tudo a ver com a nossa identidade, com os nossos problemas, com as nossas fases da vida, porque eu acho que a gente não pode pensar nas fases da vida quando elas estão acontecendo, muitas vezes. A gente tem que pensar no processo, né? E a gente passa por processos, né? Eu até vi um videozinho que eu achei muito legal, que é uma filha, né, no TikTok, a filha pedindo para a mãe: ai, mãe, me arruma absorvente. A mãe fala: ai, mas eu não uso mais. Aí passa 3 meses a mãe: ai, eu tô com cólica, me dá um absorvente. Então é aquela fase, né, da mulher que está passando pelo climatério, pela menopausa. Então, assim, a menina mais jovem, mas que ainda não passou por isso, vai passar, né? E a gente está aqui num bate-papo que acho que pode ajudar tanta gente, né? Miriam, é muito bom estar aqui com você. Você é psicóloga, psicopedagoga, né? Psicoanalista corporal e hipnoterapeuta, que eu quero saber mais o que é isso. E o que você pode falar para a gente desse tema que a gente trouxe aqui, que é como não pirar e manter a mente aberta para essa fase da menopausa, da autoestima. Então, o microfone é seu, amiga. Ah, tá bom. Então, vamos pensar, né? Você já deu uma introdução aí da pessoa que tem adolescência, que está numa fase e que ela não está preocupada com o que vai acontecer, né? Uhum. Para o adolescente, para um jovem, uma pessoa de 40, 50 anos, é vista como uma pessoa velha, idosa, né? Que aí também a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Então, eles têm uma visão que está muito longe dessa percepção. E a gente vai passando por elas e tudo passa muito rápido, né? A hora que a gente se dá conta, a gente já passou dos 30, a gente já entrou nos 40 e a gente vai para os 50, para os 60 e as coisas vão acontecendo. E esse processo de envelhecimento, ele é natural, ele é normal, né? Todo mundo vai passar por esse processo. Então, o que, que dificulta aí essa noção de envelhecimento? Eu acho que ele é muito pessoal, né? É muito de pessoa para pessoa na condição de se sentir ou não velho. Porque eu considero assim, terceira idade, uma pessoa idosa, eu acho que está tudo bem. É aquela pessoa que está de bem com a vida, ela é aquela pessoa que está aceitando o processo de envelhecimento sem nenhum problema, está encarando muito bem as mudanças que está acontecendo no seu corpo, na sua mente, nos seus relacionamentos, né? Diferente da pessoa que passa um pouquinho do tempo já se sente velha, se sente mal com todo o processo, se sente numa condição de que não é mais como era antes e acha que está perdendo a situação. Então, quando você me chamou para a questão da live, da gente poder falar um pouquinho sobre não pirar na menopausa, né? Foi muito interessante porque
a fase que a gente tá, mulher que já passou dos 40, geralmente tem muitas coisas passando pela cabeça, né? Então, ela já passou pela juventude, uma grande parte já casou, já teve filhos, já criou os filhos, já teve o seu relacionamento, já está numa vida conjugal estável. E aí a gente vai vindo por esse processo e, de repente, a gente se dá conta de que alguma coisa mudou. Né? É o que você falou aí, de repente a menopausa começa e tem um sintoma, daqui a pouco parece que está tudo bem de novo, daqui a pouco você não menstrua de novo, e aí você vai mudando o seu comportamento e muitas vezes não se percebe o que é que está acontecendo, né? Então tem alguns sintomas que são muito importantes da gente perceber nesse processo e começar a pensar nele de uma forma, o que eu posso fazer para amenizar isso? Porque vai acontecer, né? Nós vamos passar por esse processo, como o homem vai passar pela andropausa e vai ter também uma diminuição da sua libido, da sua capacidade física, e a gente considera que para a mulher só que isso acontece e é o fim do mundo. Uhum. Né? A gente começa a achar que, poxa vida, eu já não sou mais mulher, eu não tenho mais capacidade para uma série de coisas, eu acho que a minha sexualidade acabou, eu já não preciso fazer mais um monte de coisa. E eu considero, Cristina, que é exatamente nessa fase que a gente está com tudo para fazer tudo que a gente quiser. Concordo plenamente, Miriam. Porque, na verdade, você falou uma coisa muito interessante, né? A gente fica com aquele questionamento, nada era como era antes, né? Tudo muda, mas tudo muda sempre, né? Então, assim, todas as fases da nossa vida, tudo muda sempre. E a mulher, a gente fala, a gente caracterizou esse bate-papo hoje, assim, para pontuar mais ou menos uma faixa etária, né? Vamos pensar na menopausa. Mas eu tenho amigas de 40 anos, 45, que já passaram por esse processo de menopausa antecipado, precoce. Eu tô com 55, tô começando agora. Para minha médica, isso já é até um processo tardio. Eu nem entrei ainda, estou no climatério ainda. Quer dizer, são 10 anos de diferença entre a minha amiga de 45 e eu de 55, são várias fases. E essa coisa de perder a autoestima, da libido diminuir, da gente se achar velha, feia, gorda, sem interesse, tudo isso é muito característica da mulher, porque para o homem não se fala muito nessas fases, né? E a mulher, ela quer pontuar essas fases como fases de fim e começo de etapas, e a gente acaba pirando mesmo, né? Eu acho que essa piração vem dentro desse processo, né? Pira, porque além de ser cultural, né, e é um processo que marca muito, né? Porque tem alguns sintomas que, assim, é claro que é muito pessoal também. Tem mulheres que vão ter todos os sintomas, tem mulheres que vai passar por essa fase de uma forma mais amena, mais tranquila, né? Mas se a gente for pontuar os sintomas, são tantos, né? Quer dizer, desde um zumbido no ouvido que começa e a gente não consegue entender, de repente aquele fogacho, aquele calor que te dá e a pessoa que está do seu lado fala assim, mas você está com calor, está mó frio, você está com o rosto vermelho, transpirando, né? Aí você vê que o seu desejo, a sua libido não é mais igual. Fala assim, mas caramba, o que está acontecendo comigo? Aí você parte para o relacionamento e você não consegue, porque você tem uma secura e aquilo vai machucar e você não vai ter vontades. E fica um peso, Cristina, tão grande, né, de que assim é o seu fim, né? Você está entrando nessa fase, é o fim. Não, é o fim da minha fase reprodutora. Uhum. Não é o fim da minha vida. Muito pelo contrário. Eu já criei meus filhos, eu já eduquei tudo, já trabalhei, já fiz, já constituí família, já estou com a minha casa. Essa é a hora que eu preciso procurar um médico e tomar os hormônios se eu precisar, né? Eu estar bem comigo mesma e eu cuidar de mim, cuidar da minha vida, estar bem fazendo coisas que eu gosto.
é importante, de repente, eu não tenho lubrificação e a parte sexual fica muito ruim. Então, você precisa entender. Vai lá na farmácia, compra lá um Uma lubrificante. pomadinha. O teu ginecologista te passa isso e isso vai melhorar muito, né? Mas se a gente falar da menopausa, juntando a questão da sexualidade, vai muito além de ter ou não ter libido, ter ou não ter um relacionamento sexual, né? Porque a gente tem que pensar também que a gente tem um relacionamento e esse relacionamento precisa estar bom. Uhum. E a mulher, às vezes, ela coloca a culpa nela. Não, eu já estou velha, eu não estou conseguindo mais fazer as coisas, né? E algumas mulheres nesse período ficam com um humor muito oscilante, né? Fica com raiva das coisas e não consegue entender, fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Se a gente perceber, quando a gente começa lá na, na adolescência, que a gente começa a menstruar, a gente tem a TPM da vida também, É. né? Por que que se chama TPM? Tensão pré-menstrual. Então, eu tenho a tensão também na menopausa e a gente tem como trabalhar. Você tem profissionais que podem ajudar você a lidar com esses sintomas, tanto físicos quanto emocionais. O outro aspecto diz respeito ao relacionamento, né? É você poder estar com o teu cônjuge, com o seu marido, com o seu companheiro e ter essa relação aberta e descobrir toda uma gama de situações e de sentimentos que parece que acabaram ou foram adormecidos e eles estão aí e podem ser potencializados. Entendeu? Eu vi Então, uma matéria, até só cortando para você falar um pouquinho desse falo, tema, né, que você está colocando, que falava da questão do casamento sem sexo. É possível ou não é possível? Porque é justamente uma fase que o relacionamento tem que buscar outras formas de relacionamento também. E se você se pauta toda a sua vida só no relacionamento por conta de sexo, realmente acaba ficando muito mais complicado você viver uma relação. E quando você fala, né, que a mulher precisa começar a se conhecer melhor, essa mulher muitas vezes com 20, 30 anos não teve tempo de parar para pensar nela. Então esse autoconhecimento, ele não tem que vir quando já está nessa crise hormonal, né? Porque é uma crise hormonal mesmo, física que a gente passa. Mas é uma crise mental também, é uma crise emocional. Tudo corrobora para que a gente se sinta mal, se sinta para baixo, se sinta cansada, estressada. Então, as relações, você como psicóloga sabe muito mais do que eu sobre isso, eu queria que você falasse disso, né? É a mulher que não se preparou para esse processo, ou melhor, a mulher que não entende que a vida é um processo, que a gente precisa buscar esse autoconhecimento durante esse processo. Eu tenho filhas, eu tenho uma filha que tem duas, três filhas, eu tenho nora, eu tenho uma filha mais nova, eu tenho que ajudar essas mulheres mais novas a entrarem nessa fase que eu estou de uma forma mais leve. Assim como a minha mãe não teve esse preparo e nunca conversou isso comigo, nunca me preparou também para eu estar nessa fase, eu acho que hoje a gente tem essa missão. Não só falar com as mulheres da nossa idade, mas falar com essas meninas mais jovens também. Porque é um processo natural, não é? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Da mulher, da aceitação e das formas diferentes de buscar os relacionamentos mesmo, que são diferentes, que são de maneiras diferentes, né? então, se a gente pensar, quando a gente fala de relacionamento e a gente fala de sexualidade, tem todo, hoje não tanto, mas ainda tem um tabu que muitas pessoas não conseguem falar sobre o assunto, né? E assim, o jovem, ele tem como característica achar que ele sabe tudo, né? E que ele vai passar por isso e isso não vai acontecer. E se a gente fala alguma coisa, às vezes ele até se sente ofendido, achando que a gente está querendo passar a informação e que ele já está. E vem vindo um processo que, como você disse, você tem filhas e o legal é a gente passar isso
para outras gerações, para as nossas conhecidas, para os nossos filhos, para as pessoas que a gente conhece, que esse processo é um processo que pode ser muito legal, né? É um processo que ele não tem que ser doloroso, né? Ele é difícil em si pelos sintomas que nós vamos ter com esse processo, né? E que também é natural a gente pensar que a gente vai, a nossa visão vai ficar diferente, o nosso pique para fazer as coisas com o tempo ele fica diferente, né? A forma da gente pensar em algumas situações também fica diferente por causa da nossa maturidade, né? E quando a gente fala sobre esse processo de envelhecimento, da menopausa e para o relacionamento, é muito, muito importante que toda mulher entenda o que vai acontecer, como é que pode ser e o que ela precisa fazer. Eu acho assim, Cristina, a primeira coisa que a gente precisa entender para qualquer relacionamento, seja conjugal, amoroso, sexual, ou qualquer outra coisa, é a bendita da autoestima. Sabe? Se você não consegue gostar de você, trabalhar com as coisas que você tem, se sentir bem, fazer coisas que você gosta, né? Se cuidar fisicamente, você vai deixando essas coisas passarem e quando chega nessa fase, já passou. Você nem sabe o que você tem que fazer, né? Você passou a vida cuidando dos outros, você passou a vida fazendo tudo para todo mundo, fez tudo direitinho e esquece de você. Não vai ficar legal. Vai te depreciar, você vai entrar num processo autopunitivo, você vai ficar com culpa de que você não consegue mais ter o pique que você tinha, a vontade que você tinha de fazer as coisas, e você começa a olhar para você de uma forma depressiva, né? De uma forma que parece que as coisas, sabe, estão acabando e não estão, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo na internet de uma senhorinha, 80 e poucos anos, mas bem senhorinha, uma fofa, e ela dançando com pique. E era um tal de descer e subir, joelho para lá e joelho para cá e tal. Falei, é tudo que eu quero na minha vida, sabe? E eu quero ser essa velhinha. Eu quero chegar aos meus 80, 90 anos, se Deus quiser, com esse pique, com essa vitalidade. Eu acho que é aí que a coisa pega, né? Se você não se sentir viva, se você não gostar de fazer as coisas, tudo que acontece ao seu redor é potencializado. Inclusive aquilo que é ruim, ou talvez até principalmente aquilo que é ruim, né? Então você começa a encarar que você entrou na menopausa ou que você está no climatério e vai entrar na menopausa, o bicho-papão, né? Ele vem te pegar. Ele vem te pegar e ele é assustador, né? Algumas pessoas negam, acham que isso não é verdade. Outras pessoas se desesperam e acham que a vida está acabando. E aí que a gente precisa aprender a lidar com esses aspectos, né? Como é que eu vou lidar com... Oi? Como que a gente lida, então? O que a gente faz? Porque é uma crise difícil para muitas mulheres entender, e mais difícil ainda é você buscar aceitação disso. Porque quando você aceita com tranquilidade, você falou no começo, né, que muitas mulheres, parece que é o fim do mundo, que está morrendo, né, porque agora acabou minha vida. E, na verdade, é um processo de luto mesmo, porque você acaba abandonando uma vida de uma forma que você tinha, e quando você aceita esse luto e você começa a viver uma nova vida, uma nova jornada, de uma forma mais leve, mais tranquila, tem até um livro que fala, né, disso, que é de uma antropóloga, que ela fala, a capa do livro é liberdade, felicidade e foda-se. E esse foda-se que ela usa é assim, se não tá bom para quem não quer me ver assim, quem não quer me ver com ruga, quem não quer me ver mais gorda,
foda-se, entendeu? Porque ela fala porque eu quero ser feliz. Mas essa felicidade, cadê essa felicidade? Como que eu busco essa felicidade que eu nunca percebi em mim? Porque eu não tive nem tempo de pensar em mim nesses anos que eu passei cuidando de todo mundo, cuidando da família, trabalhando, e a vida foi passando assim, de uma hora para outra. Então, como que eu posso levar esse conhecimento de uma forma realmente que faça sentido para eu poder levar uma vida mais tranquila e mais serena? Quais são suas dicas de psicóloga? Cristina, eu não sei se é Deus, eu não sei se é o desenvolvimento físico. Eu acho que esse processo ele é muito sábio, né? Porque exatamente nessa época que você já passou por tantas outras situações, né? Cuidando de tantas pessoas, de tantas coisas, que é nesse momento que você precisa mais de você para você, né? Porque você está num processo de envelhecimento. É claro que algumas mudanças vão acontecer fisicamente, e isso não tem como negar, você pode retardar. Eu acho que até tudo bem, sabe? Para mim tá tranquilo. Vamos pintar o cabelo, vamos fazer as unhas, vamos passar um batom. Eu até passei perfume para live, empoderada. É lógico. Entendeu? É assim, eu acho que é isso que mobiliza, é você estar bem com você e entender. Esse é o seu tempo, né? Foi o tempo que você cuidou de você, mas você cuidou do seu casamento, você cuidou dos seus filhos, você levou para cima e para baixo, você educou, você trabalhou. Agora algumas são acomodadas, né? Seus filhos estão casando, estão trabalhando, estão vivendo a sua vida. É nesse momento que deveria você estar olhando para você, né? Fazendo coisas que você gosta. Então, olhe para você e fale: o que eu tenho de bom? O que eu preciso fazer para me sentir bem? Esse processo de climatério, de menopausa, está acabando comigo? E por que está acabando comigo? Ah, porque eu não tenho mais o pique que eu tinha antes. Então, o que eu preciso fazer? Entendeu? Vamos trabalhar com esses aspectos, vamos cuidar da gente. Esse é o meu momento. Então, eu vou procurar a pessoa que vai me auxiliar e repor aquilo que está me faltando. E eu vou ter tempo, pelo menos um pouco de tempo eu tenho que achar para mim, para eu cuidar de mim enquanto mulher, enquanto pessoa, porque é esse ser mulher, entendeu? Que vai fazer com que eu me sinta presente nesse mundo. E para eu estar presente nesse mundo, eu tenho que estar bem. Né? Essa coisa do empoderamento mesmo. Então, a Gracinha, né? A minha manicure outro dia falou assim: ai, Mi, você vai fazer sua live, você não vai dar tempo de fazer sua unha, né? Eu falei: ai, é mesmo. O que eu fiz? Aqui, ó. Eu não fiz. Ai, meu Deus. Falei: não, vamos dar um jeito nisso. É isso que eu acho que é legal, sabe? É você arrumar um tempo para você. Hoje você postou uma comidinha que você estava fazendo, não é? Olha que legal você arrumar esse tempo e fazer um prato diferente para você, para o teu companheiro, quem está com você. Você arrumar um tempo de cuidar de você, fazer um exercício, sabe? De você arrumar uma situação que você gosta, eu quero dançar, vai dançar. Eu quero fazer tricô, vai fazer tricô. Entendeu? É se permitir fazer coisas que você gosta, que agora você pode. Você não precisa mais cuidar dos seus filhos, porque os seus filhos vão cuidar dos filhos dele. Você não tem que cuidar dos seus netos também. Você cuida se você quiser, mas não é obrigação. Isso é verdade. Isso é uma coisa bem polêmica também que eu ouço muito, porque eu trabalho com essa coisa da família, né? Eu sou coordenadora pedagógica, eu trabalho com educação familiar também.
eu tive muita necessidade de falar com as avós, a partir do momento que eu me tornei avó. Porque ser avó já é um estigma de que eu estou velha, né? Então eu tive que lidar um pouquinho com isso em mim, porque para mim isso era importante dizer para as outras pessoas e ouvir as pessoas que eu sou uma avó sem noção. Eu sou sem noção por quê? Porque a vida está aí para ser vivida. Eu não posso querer colocar títulos em mim, eu não posso. Eu tenho que viver com amor por mim, com fé, com esperança, com sonhos, como eu sempre vivi até agora. E não é porque eu me tornei avó, né, que eu me tornei uma pessoa agora que vou ter que viver para os meus netos. Embora eu ame minhas netas, eu queira estar com elas, mas elas não podem ser um fardo que eu tenho que carregar. E muitas avós carregam esse fardo, não é? Isso mesmo, né? Porque aí é muito fácil você até justificar. Dá licença. Eu não tenho tempo de cuidar de mim, porque eu tenho os meus netos, porque eu tenho que fazer tal coisa para não sei quem, porque o meu filho precisa. Então, esse é o momento de pensar. Eu posso estar com os meus netos e posso curtir muito, porque é uma delícia. Mas eu preciso entender que isso não é mais responsabilidade minha. A responsabilidade que eu tenho é cuidar de mim, é estar bem, é me sentir bonita, é me sentir tranquila para poder conviver e ter uma vida conjugal, afetiva e sexual satisfatória. Entendeu? E eu acho, quando eu digo que eu acho que assim, tudo isso é muito sábio, porque esse na verdade, é o momento para você poder fazer tudo isso, né? Mas você não Seria ótimo. entende que muitas vezes a gente se coloca numa situação de dar desculpas? Então, por exemplo, eu tenho 20, 30 anos, hoje eu não vou cuidar muito de mim porque eu tenho meus filhos para cuidar, eu tenho que cuidar do meu pai, da minha mãe, eu tenho que lavar roupa, e eu vou dando desculpas para mim. Eu vou cada vez dando mais desculpas. Aí chega um momento que as desculpas começam a não ter mais sentido, porque aí os filhos já saíram de casa, você já está, teoricamente, uma vida mais estabelecida, mais tranquila, e os netos, de repente, vão voltar a ser aquela desculpa que você estava dando para você mesmo. Ai, agora eu tenho que cuidar dos meus netos. Agora eu não tenho tempo para mim porque agora eu tenho meus netos. E aí você vai dando essas justificativas para justamente não encarar de frente o espelho, aquela que está ali te olhando todo dia e você precisa É conversar com ela, não é? É isso mesmo. Para você não ter que lidar com você, você acaba usando todo o seu tempo e tua energia para o outro, tá? Num outro processo, a gente vai entender que tem algumas pessoas que fazem mais isso do que outras, né? Mas não é a situação aqui. Mas é o comum de você cuidar de tudo e justificar. Ah, eu não posso fazer isso porque hoje eu tenho que, né, cuidar de não sei quem, eu tenho que levar meu neto na escola, ou eu tenho que fazer não sei o que para o meu filho. E você, a gente erra tanto, né, que a gente acaba deixando que a autonomia dessas pessoas seja podada também, né? Quando a gente faz demais para o outro, a gente, sem querer, coitada, a gente acaba atrapalhando a autonomia do outro também. E a gente acaba achando que se eu faço tudo para o outro, tá tudo bem. Só que vem cá, Cristina, uma pessoa que faz tudo para o outro não tem energia para cuidar de si, sabe? Ela não vai ter energia para poder ficar bem com ela, dela poder chegar dentro da casa, olhar para o companheiro e estar disponível para conversar. Parece que é uma fuga o tempo inteiro, né? Eu fujo disso tudo para cuidar de outras coisas. É até considerável aí quais são as situações internas que essa pessoa traz para ela não conseguir cuidar dela e ter que cuidar do outro, né? Então ela foge um pouco, esquece um pouco e acaba não tendo uma vida social, afetiva, sexual satisfatória, né? Se você vê quem consegue trabalhar com isso, quem não se dá tanta desculpa, quem consegue cuidar um pouquinho de si, consegue ter um relacionamento afetivo mais satisfatório.
consegue estar mais envolvida com o parceiro. Entendeu? Então, quando a gente pensa assim, a questão quando a gente falar da sexualidade em si, existem dados científicos que, assim, quanto mais próximo você está do seu parceiro, quanto mais a sua sexualidade com ele está mais propensa a acontecer, mais vocês se relacionam bem. É um ciclo vicioso. Sim. E o que acontece? A gente foge disso, né? A gente faz tantas outras coisas que isso acaba ficando, entendeu? Então a gente acha que deitar e descansar vai recarregar as energias, não vai dar, né? Vai recarregar a energia, você pôr a sua energia de vida nessa troca, que não necessariamente precisa ser sexual, ela pode ser afetiva. E quando a gente fala da menopausa, essa relação afetiva também é prejudicada. Porque a gente inculta aqui coisas que a gente acha que a gente não pode mais, que o meu marido não me acha mais, entendeu? Interessante. Eu não tenho mais a juventude que eu tinha antes, então eu não posso fazer mais algumas coisas. Não. É essa virada de chave, sabe, que precisa? A mulher, ela precisa começar realmente a se olhar no espelho e ver o que eu quero para mim. Então, aproveita aí esse espaço, esse tempo que você tem para cuidar de você. Porque senão você vai lavar roupa, vai cuidar da casa, vai cuidar da comida, vai cuidar do cachorro, vai cuidar do neto, vai cuidar do vizinho. Você não vai ter tempo para você. Se você não tem tempo para Você não você busca vai... tempo, né? Na verdade, você tá justamente não querendo ter esse tempo para você quando a gente começa a Isso fazer isso. mesmo. Eu não quero esse tempo. Eu estou arrumando justificativas para não cuidar de mim, para não pensar em mim. E muitas vezes para eu não ter a vida conjugal e familiar que eu preciso. Entendeu? Então, além de todo esse processo físico de mudança que acontece, né, com o passar do tempo, com o climatério, com menopausa, tem todo um aspecto emocional envolvido nisso. Que quanto mais difícil for para a mulher se aceitar enquanto mulher e poder trabalhar com ela mesma, mais difícil ela vai passar por esse processo. Entendeu? Então ela vai ter mais dificuldades e tudo vai estar potencializado. E aí a coisa vai ficar complicada. Você entendeu? Então, eu trabalhei algum tempo com um grupo de mulheres, né? A gente chamava de poderosas, que eram todas as idades da loba, e era um grupo muito divertido e trazia muito essa situação, né? E um outro grupo de gestantes que também traziam a questão da sexualidade envolvida na gestação, né? Então, quando a gente começa a ouvir as histórias, a gente começa a entender quem é que está levando isso de uma forma natural e vai passar bem, e quem é que está levando isso de uma forma pesada, sofrida, e o quanto essa pessoa precisa de ajuda, né, para poder lidar com isso e se descobrir ou redescobrir, porque a gente às vezes se perde no meio do caminho, né? Então, eu acho que isso é muito legal. Então, como fazer para virar a chave? Eu acho que é exatamente isso, Cris. A gente poder fazer coisas que a gente gosta, se descobrir mulher e entender que mulher é legal. Eu acho que mulher é legal. Eu também acho que é muito legal. Miriam, eu vejo, a gente está vivendo uma crise, né, mundial de saúde, e isso está interferindo nas relações também entre as pessoas. Eu vi uma estatística de que são os filhos da Covid, né? Assim, mulheres que engravidaram nessa pandemia, que tiveram mais relacionamentos sexuais, engravidaram nessa pandemia, e o oposto, que é os casais que estão em crises pela convivência
de estar muito tempo juntos, que também gerou um outro problema. Então, são dois extremos, né, que essa pandemia também tem despertado. E essa pesquisa mostrava assim, que os casamentos estão em crise por conta da pandemia. Mas, na verdade, são casamentos que já estavam em crise e que Sim. a convivência, né, acabou potencializando ainda mais. Porque quando você estava na crise, você fugia para algum lugar, ou você ia para o trabalho, ou você ia passear no shopping, ou você ia fazer qualquer coisa que fosse não ficar juntos para discutir os seus problemas pessoais, as suas relações. Uhum. E agora as pessoas Uhum. estão sendo obrigadas a conviverem juntas. E aí isso está gerando grandes problemas de relacionamento. Como que você vê isso dentro desse tema que a gente está falando, né? Não pirar, manter o relacionamento, né? Manter a energia, mesmo que seja não sendo sexual, mas tendo que ser uma relação afetiva desses casais. Então, né? Como existem essas duas pontas daquele que precisa fugir, daquele que vive junto. A gente tem todas as estatísticas das situações que estão acontecendo. Vamos pegar uma linha de pessoas que estão convivendo juntas nesse período de pandemia, onde a gente faz o home office, onde a gente não pode sair de casa e tem que conviver com o marido, com o filho, estudando online e tudo mais. Primeira coisa, a gente precisa aprender a limitar os nossos espaços, sabe? E eu acho que é aí que a coisa se complica, porque a pessoa, quando invade o espaço do outro e não tem respeito por esse espaço, você ultrapassa um limite. Se você ultrapassa esse limite, essa convivência não vai ficar legal. Então, quando eu tenho que conviver com uma pessoa 24 horas por dia, né? O legal é, você vai para lá, você volta, tem um pouquinho de saudade, tudo mais, né? Parece que esquenta um pouco, mas nesse momento não dá para fazer isso. Nesse momento a gente está em casa e a gente está sobrecarregada de coisas, né? Eu vejo que tem pessoas que se vestem de qualquer jeito, tô em casa mesmo, vou ficar de qualquer jeito e tal. Eu brinquei esses dias com o pessoal da família que estava aqui em casa, falei assim, que isso, vocês estão pensando o quê? Porque a gente está em casa, tem que ficar de qualquer jeito? Não, sabe? A gente tem que estar, no mínimo, razoavelmente bem, né? Porque a gente vai se trombar o tempo inteiro. A gente vai se ver o tempo inteiro. Então, delimitar o que eu posso fazer, o seu espaço, o meu espaço, fica lá você, eu fico aqui fazendo as minhas coisas. Ter esse respeito com o espaço do outro, eu acho primordial, entendeu? Para a gente poder ter uma situação de não ficar o tempo inteiro ouvindo o outro. Mas às vezes não dá, às vezes o espaço é pequeno e a gente está lá. Então a gente vai ter que aprender a conviver. A gente tem que aprender a saber que essa hora é sua e essa hora é minha. Se eu não tiver esse acordo dentro de um espaço, eu não vou conseguir conviver bem. Eu não tenho que fazer isso na escola. Eu não tenho que fazer isso no trabalho. Eu não tenho que aprender a conviver com o outro, com a mesinha que está do meu lado. Eu vou ter que fazer isso na minha casa. Eu vou ter que aprender que você vai fazer a sua live aqui e o seu marido vai fazer não sei o que lá. E quando vocês quiserem alguma coisa juntos, vocês vão fazer juntos. Se essa integração não acontecer, não vai dar certo. E não tem nada a ver com os problemas que tem mais a ver com as relações realmente que já estavam estremecidas, né? Então tem tudo a ver com esse tema que a gente está falando. A gente já vem num processo, né? Muitas vezes difíceis de lidar com a gente mesmo e a gente agora está tendo que lidar com a família, com essa nova realidade, com esse novo trabalho. Então, assim, é uma sobrecarga de situações diversas que a gente muitas vezes não está lidando. E aí
vai para o lado onde já tinha problema e a gente não está conseguindo mais administrar. E aí começa a Isso, explodir os problemas no dia a dia, né? Então, se eu já tenho pois é. dificuldade de lidar com meu filho, aquilo vai exacerbar ainda mais. Se eu tenho já problemas nas relações com o marido, com o companheiro, aquilo vai ficar mais potencializado. Então, é um momento realmente de revisão, né? De autoconhecimento mesmo, para poder lidar com todas essas transformações, não só nossa mulher, que nós estamos falando aqui da menopausa, de todas essas mudanças mentais e psicológicas e hormonais, mas com todas as mudanças que estão ao nosso redor, porque todo mundo está tendo dificuldade de lidar com todas essas transformações, né? Então, eu falo que hoje eu acho que eu tinha uma certa energia no começo dessa pandemia, que hoje está, parece que, exaurindo, até por uma questão de trabalho mesmo. Eu trabalho numa escola e aquela energia que eu estava tentando manter, parece que está minando, porque você já não sabe mais o que fazer para mudar. E já não depende mais de mim, não depende, né? Não depende mais de ninguém essa questão da pandemia como um todo, mas as relações dependem. Então, eu preciso aprender a lidar com os meus relacionamentos, tanto pessoal, como profissional, como familiar, enfim, né? Então, essas dificuldades vêm junto com esse momento da menopausa, que já não é um momento fácil para a mulher. Então, é muita coisa, né? Então, por isso que eu falo, É como não muita pirar? coisa. Como não pirar com tudo isso? É muita coisa. E é aí que a gente precisa aprender a respeitar o nosso ritmo, né? Porque as coisas, se a gente pensar, nós estamos em pandemia faz um ano, Uhum. né? Então, um ano quase dentro de casa, vivendo essa situação e acumulando tensões, né? O que eu vejo, Cristina, no consultório, é assim, as pessoas têm dificuldade de entender aquilo que ela realmente precisa e não consegue parar, né? Porque parece que liga o piloto automático e vai indo, vai indo, vai indo, a hora que a bateria acabar, vai acabar de vez, né? Então, é importante que cada um se conheça minimamente para saber o que precisa. Uma pessoa vai precisar ligar para a amiga e conversar com ela e bater um papo e recarregar as energias. A outra vai precisar ficar no canto, vai lá para assistir uma série, vai ler um livro e vai recarregar as energias. Entendeu? A outra vai precisar gastar a energia dela fazendo um exercício. E é isso que eu digo: se a pessoa não tem o mínimo do autoconhecimento, ela não sabe o que ela tem que fazer. Ela não sabe aonde ela tem que recarregar as baterias. Entendeu? Porque vai ficando cumulativo. E aí uma coisa puxa a outra, é a hora que você vê a sua energia, a pessoa olha para você e fala bom dia, você fala bom dia para quê? Né? É isso Porque você mesmo. já está, né? Já está tão Você já saco está. cheio que não dá mais conta, né? Pois é, você já está no seu limite. Então, esse conhecer-se que é o legal, entendeu? É saber o que eu preciso e se dar o direito disso, né? Outro dia eu acompanhei uma pessoa que precisa muito de contato, sabe? Precisa muito dos amigos por perto e com essa pandemia tá perdida, Sim. né? Então, ela falou: "Ah, a gente não vai poder se ver, não sei o que e tal. Vamos, vamos fazer uma chamada e a gente conversa tomando vinho, né?" Aquilo para a pessoa foi a chave, porque ela ia fazer duas coisas que ela gosta muito, sabe? A três, na verdade, né? Ela ia arrumar um tempinho fora desse burburinho, ia conversar com a pessoa que ela vai, não vai? Com certeza, com certeza. É uma outra, é Né? buscar outras coisas que saía do nosso senso de comum, do nosso senso comum, né? Então, as pessoas Exato. estão tendo que descobrir outras coisas. E é muito legal você pensar que a gente descobrindo outras coisas, a gente está
num crescimento pessoal também. E vendo que existem possibilidades que às vezes a gente nunca pensou. De descobertas, de coisas novas, de sair da zona de conforto, de buscar outras formas de satisfação pessoal. E tudo isso está sendo realmente um processo de autoconhecimento muito importante. Acho que para todo mundo, né, Miriam? Acho que todo mundo está passando por essa fase, né? De se descobrir um pouquinho, né? Sei lá, tá Fico um sendo pouco muito preocupada maduro com tudo isso. isso, porque então, eu fico um pouco preocupada porque o ser humano, ele se acostuma a tudo, Uhum. entendeu? Ele se acostuma até a não ficar bem e acaba achando que isso é assim. Ah, é a pandemia, não tenho o que fazer mesmo, então vou fazer o quê? Vou reclamar? Ah, né? E a energia vai ficando. A quantidade de psicólogos fazendo atendimento online aumentou muito, Sim. entendeu? Porque as pessoas precisam conversar, as pessoas precisam falar do que está acontecendo, né? Inclusive eu, E às viu? vezes, Me candidato a isso. que bom, Né? né? Que bom que a gente precisa falar daquilo que está incomodando, daquilo que está acontecendo, para a gente poder estar num nível de tranquilidade mínima para levar as outras coisas. Porque essa situação que está acontecendo não depende da gente só. Existe uma situação social, mundial, que está impossibilitando todo mundo de fazer muito o que quer, Sim, sim. entendeu? Então, se você se acostuma a isso, ou você se deprime, né, e acha que não tem jeito mesmo, ou você endoidece e aí sai brigando com todo mundo, né? A pessoa olha para você, tá cutucando a onça com vara curta, né? E não é legal. Então, esse conhecimento, ter essa sacada, Cristina iria falar assim, puta, mas eu acho que eu preciso dar um tempo para mim, quero ficar lá no meu quintal, olhando o passarinho voar. Tá bom, vai olhar, entendeu? Não, eu quero, nossa, preciso correr na esteira e gastar minha energia. Vai, entendeu? Isso é respeito consigo mesma. Não sei se você se lembra, logo que começou a pandemia, saiu uns memes divertidíssimos, que a pessoa se arrumava para ir até a sala. Ah, e É. aonde você vai estar hoje? Tal, né? Ah, hoje eu vou lá na sala, não sei o quê. E se arrumava, pegava a bolsinha e ia até a sala, né? Então, é divertido, mas é exatamente isso, né? Por que eu não posso, né, de repente, me arrumar e fazer alguma coisa diferente? Eu sou meio assim, né, meio sem noção também. Então, outro Obrigada, dia, vem com a família, então. teve um sábado, um tempinho aí, que tava todo mundo aqui em casa, os filhos, tal, não tinha nada para fazer. Peguei, tomei meu banho, passei uma maquiagem no rosto, me arrumei, pus um salto. Os meus filhos, onde Onde você você vai, vai, mãe? Luca? Falei, vou dar uma volta lá fora, É. né? Aí ele falou assim, ai, tá doida mesmo, né? Eu falei, gente, dá licença, eu preciso usar as minhas roupas, eu preciso hoje dar uma garimbada aqui, porque eu tô cansada de ficar com essas roupas aqui arrumando casa, então dá licença. Eles deram risada, né? Mas Não, assim, o tempo que eu passei olhando a roupa que eu ia vestir, a maquiagem que eu ia usar, o sapato que eu ia vestir, tão legal, tão legal. Fui lá fora, tomei minha cerveja, voltei, pronto, acabou. Legal. pronto. Você percebe? A gente complica a vida porque a gente quer, É verdade. Mas eu, né? assim, eu realmente, eu sinto que as pessoas estavam um pouco mais motivadas a mudanças no começo. E você falou que uma coisa muito séria, o ser humano vai se acostumando. E eu vejo muitas pessoas que estão se acostumando com esse isolamento e estão se isolando cada vez mais. Isso também é perigoso.
A gente tem que entender que nós somos seres sociais, a gente precisa estar em contato com as pessoas, a gente precisa do afeto, a gente precisa do olho no olho, do abraço, por mais que essas relações aqui, né, a internet, né, as relações sejam o mais próximo que a gente consiga das pessoas, mas não é a mesma coisa nunca. Então as pessoas precisam não se acomodar com essa situação agora. Eu tô percebendo, parece que está tendo uma acomodação. Eu tive aquela fase de euforia, eu preciso inventar novas maneiras de viver. Os amigos queriam fazer toda hora chamadas online, fazer vídeos, e agora parece que deu uma acalmada. As pessoas estão assim tão desoladas e tão sem saber o que fazer que agora está entrando no processo de acomodação com essa situação. Então, voltar a uma vida social vai ser um outro processo, eu acho também. Então, assim, não pirar, né? Não pirar com tudo isso, que eu acho que é esse tema nosso, que é um assunto que a gente pode ir, nossa, falar tanta coisa ainda. Eu só fico preocupada agora com o tempo, porque deu uma hora a live cai, né? E eu queria te chamar para um outro momento, a gente continuar esse bate-papo, que eu acho que a gente tem tanta coisa para passar, né? De repente, num bate-papo desse, de repente a gente está dando um insight para alguém, a gente pode levar uma mensagem para uma mulher, para um casamento que está com problemas, que a gente pode ajudar a mulher a entender que não é só ela que está passando por isso, que isso todo mundo passa, que a gente pode buscar alternativas, né? Pode buscar um psicólogo para ajudar, pode buscar um amigo para conversar, pode fazer uma chamada de vídeo com uma taça de vinho para bater um papo com um amigo, enfim. O que a gente não pode é se isolar. Eu vejo isso como uma coisa muito importante, porque a mulher, ela vive no isolamento, às vezes, pessoal, aquela coisa, né? Eu estou sozinha no meio de um monte de gente. É um isolamento muito perigoso. E a mulher, ela muitas vezes, ela se coloca nesse isolamento de não falar dos seus problemas, não falar das suas neuras, não falar dos seus sentimentos, e não buscar esse bate-papo realmente para buscar saídas, buscar ajudas, insights, e ver que ela não está sozinha, que ela tem outras pessoas que estão vivendo essa mesma realidade. Então, acho que esse era o objetivo de te chamar aqui para esse bate-papo gostoso. Eu quero te agradecer de monte. A gente tinha muito para conversar, mas está batendo quase uma hora e voa, né? A gente nem vê, né? A gente fica aqui, dava para conversar aqui umas 3 horas, mas eu não queria terminar assim, cortando. Então, eu queria que você desse uma última mensagenzinha aí, né? De como que a gente pode manter essa autoestima sempre elevada e reconhecer que a gente está realmente, que a gente está em processos a vida toda e que esse processo, esse momento das mulheres 40, 50, 60 anos, é um processo também que vai ter que ser enfrentado e ter descobertas de formas de lidar com isso, né? Então, eu acho que assim, de tudo que a gente falou, tem duas coisas que a gente precisa pensar muito e tentar lidar muito bem com isso. É a não acomodação, né? Não se acomodar com essa situação, porque está sendo a nossa tendência, que eu te falei, o ser humano tem essa tendência de se acomodar às situações do dia a dia e até aos percalços. Então, é tentar não se acomodar a isso e buscar coisas que realmente são significativas para você nesse momento. Entendeu? Não interessa o que é. Interessa que você busque aquilo que lhe é significativo, para você realmente fazer e recarregar a sua energia para dar conta de mais alguns meses que vão acontecer pela frente. Então, eu acho que é essa a lição assim, para hoje, para a gente não esquecer. Muito bom, Miriam. Mas para a gente conhecer, saber o que nos faz bem, a gente tem que ter o autoconhecimento. Então, buscar esse autoconhecimento é fundamental, né? Então, assim, gratidão enorme por você estar aqui. Gratidão por um monte de gente que passou aqui, falou oizinho, mas a gente, se eu fosse interromper, a gente ia ficar cortando, mas obrigada às pessoas que vieram ouvir a gente. Que eu vou colocar agora esse vídeo no Face para você compartilhar também e a gente levar essa mensagem para o máximo de pessoas possível.
E eu convido você para uma nova bate-papo, se Deus quiser, tá bom? Obrigada, Cristina. Obrigada, Obrigada. inspiração mesmo. Você é Foi um uma prazer. fofa, uma pessoa muito incrível, que eu conheci agora. Olha como as relações podem ocorrer, né? Mesmo que virtuais, mas a gente se conecta de coração, parece, né? Então, Ai, que gratidão. bom. Fico Bom feliz. demais, né? Muito bom. Então, a gente vai falar muito ainda, se Deus quiser, tá bom? Fica Tá com bom, Deus. Cristina. Obrigada mesmo. E Você até também. lá, tá? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, Linda suas linda. unhas. Eu falo para sua manicure que você tá linda. Tchau, tchau. Tchau.